Saúde, o GDF planeja licitação para abrir 80 novas vagas em UTIs. Denúncia, bombeiros apuram suspeita de transporte de cerveja em carro da corporação. Funcionalismo público, o GDF demite mais de 100 servidores que respondiam a processos disciplinares. E mais, a polícia prende homem que se passava por delegado para roubar casa em Vicente Pires. Uma boa noite a você, eu sou Rodrigo Orengo e está começando agora o Band Cidade, segunda edição. O governador Ibanez Rocha divulgou que 270 prédios da saúde vão passar por reformas. As obras nas UPAs, hospitais, postos e policlínicas vão custar mais de 40 milhões de reais. Os trabalhos começaram hoje no Hospital Materno Infantil. As obras na maior unidade de terapia intensiva neonatal incluem a reforma de paredes, pisos, rede elétrica e hidráulica, além dos banheiros e adequação de toda a área física. Após o anúncio, o governador Ibanez Rocha andou pela unidade para ver onde as reformas serão feitas. É um conjunto de reformas que vai fazer a saúde melhorar. Eu tenho certeza que isso não vai acontecer da noite para o dia. Nós estamos há 7 meses no governo, são problemas que se arrastam há muitos anos, mas eu tenho confiança que nós vamos conseguir mudar e melhorar a vida da população do Distrito Federal. As obras no Hospital Materno Infantil serão feitas em uma área de 450 metros quadrados. A reforma é fundamental para que o método canguru, quando o bebê prematuro é colocado em contato pele a pele com os pais, esteja adequado às regras do Ministério da Saúde. Além disso, o GDF garante que nesse período de obras, o atendimento aos pacientes será normal. Nós queremos criar também uma maneira de humanizar o atendimento desde a porta do hospital até dentro, trazendo as famílias para próximo. Hoje, quando você olha na rede particular, já existem UTIs humanizadas, onde os parentes ficam próximos, onde as pessoas estão ali. Isso traz uma recuperação, já existem pesquisas nesse sentido, uma recuperação bem mais rápida. O GDF aproveitou para anunciar um pacote de obras em 270 prédios da rede pública de saúde, ao valor de um pouco mais de 43 milhões de reais. Os postos de saúde, hospitais, policlínicas e o parque de apoio onde fica a farmácia central vão passar por manutenção. Ainda falando de saúde, o governo planeja criar 80 novos leitos de UTI. A licitação deve ser concluída em 2 meses e o GDF também estuda a construção de um novo hospital lá em Ceilândia. Serão 80 novos leitos de UTI, 60 para adultos e 20 para crianças. Atualmente, a fila à espera de uma vaga no DF tem 94 pacientes. Os 416 leitos disponíveis estão ocupados. Para que você tenha uma ideia, a gente paga em torno de R$ 5.000 por um dia de internação na UTI nos hospitais privados. Essa internação tem condições com a aquisição desses equipamentos para em torno de R$ 1.800 a R$ 2.000. O GDF espera concluir a licitação dos novos leitos de UTI em até 2 meses. O governo anunciou ainda que, por conta da série de problemas que afeta o Hospital de Ceilândia, estuda a possibilidade de construir uma nova unidade na região. A obra pode começar no ano que vem. Nós já estamos elaborando um projeto para um novo hospital na Ceilândia com mais 380 leitos. Isso é um processo, é uma mudança. Nós vamos continuar tendo reclamações, mas a nossa vontade e nossa determinação é de realizar para que a partir do próximo ano a população já consiga sentir essa melhoria. E vamos ver imagens agora do nosso helicóptero da Band News FM. Vamos colocar na tela aqui a imagem lá da Ponte do Bragueto, na altura da Ponte do Bragueto, subindo para o Colorado. A gente vê que o trânsito está fluindo bem, sem problemas agora e sem congestionamentos, né? A imagem do repórter Rafael Procópio, que está lá no nosso helicóptero. Vamos rodar as câmeras aí, rodar as câmeras do DR, trazer a primeira câmera aqui, EPNB, vamos colocar na tela, a primeira câmera EPNB, a gente está vendo justamente a EPNB agora lá no Riacho Fundo, também sem problemas. Vamos colocar mais uma câmera do DR por aqui para a gente, olha o congestionamento aí na 040, hein? Tá parado o trânsito por lá na 040, na altura, vamos só lembrar aqui da localização aí da 040, lá no Gama e também Santa Maria, no sentido Gama e Santa Maria, a gente está vendo que está bem travado o trânsito. Vamos colocar mais uma câmera do DR para a gente fazer o giro para quem volta para casa, lá no Balão do Itapuã, a gente nota que tem um movimento grande por lá também.
e justamente um congestionamento na região, né? Tem até um carro de polícia aqui que a gente está vendo. Vamos para a última imagem. Câmara do DR chegando na Épia Norte. Olha, hoje o dia está complicado, em trânsito intenso aqui na subida do Colorado. A gente está vendo fogo, inclusive, aqui, ó. Está vendo fogo, é um princípio de incêndio. Vamos mostrar na tela aqui, lá na subida do Colorado, indo para justamente Sobradinho e Planaltina no caminho. A gente está em período de seca e já vê autoridades também chegando por lá. A gente vai continuar monitorando esse assunto e esse problema do fogo na região ao longo do programa. Olha, uma viatura do Corpo de Bombeiros foi flagrada sendo usada para transportar cerveja. A corporação já informou que vai investigar o ocorrido. No vídeo gravado por uma mulher, é possível ver 2 militares guardando as garrafas de cerveja dentro da viatura. O fato ocorreu nesta quarta-feira, no estacionamento de um supermercado em Santa Maria. Os 2 homens que aparecem na gravação ainda não foram identificados, mas a corporação informou que vai apurar o ocorrido. E caso seja confirmada a irregularidade, eles serão punidos. O Corpo de Bombeiros disse ainda que não compactua com ações em desacordo com as atribuições legais da corporação. A Anvisa discutiu em uma audiência pública a regulamentação do plantio do uso da cannabis sativa. A consulta pública está aberta para discutir a produção de medicamentos a partir de substâncias presentes na planta da maconha. O cultivo de cannabis sativa é proibido no Brasil, mas a Anvisa estuda regulamentar o cultivo da planta para fins medicinais e científicos e para a produção de medicamentos. Nessa quarta-feira, a agência reguladora promoveu uma audiência pública para discutir o assunto. Segundo o presidente do órgão, o papel da Anvisa é garantir o acesso da população a esses medicamentos. O importante para nós é quem precisar ter o acesso. Ele tem a receitinha dele, ele vai na farmácia e tem acesso. Pelo SUS, não pelo SUS, ele vai e recebe seu remédio. Esse é o papel da Anvisa. Não é nada além disso. Que a gente dá condição dessas pessoas terem acesso com remédio de qualidade, eficaz e seguro. O Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria já se posicionaram contra o plantio de cannabis. No entendimento das duas instituições, o texto da proposta da Anvisa desconsidera evidências científicas e não garante efetividade e segurança para os pacientes. Na opinião do presidente da Anvisa, ainda há muita desinformação a respeito da utilização da maconha na medicina. O projeto é medicamento à base de cannabis, com risco sanitário tendendo a zero e com efeito positivo que a academia garante que tem, positivo para a sociedade. Pacientes com esclerose múltipla, autismo e dores derivadas do câncer, por exemplo, podem ser beneficiados pela mudança. Quem quiser pode opinar sobre a proposta no site da Anvisa. A expectativa da agência é que até novembro a regulamentação do plantio da cannabis já esteja em vigor. Para um dado que preocupa, um trabalhador brasileiro morre por acidente de trabalho a cada 3 horas e 40 minutos. Os números mostram o quanto ainda é preciso avançar. Conscientização do trabalhador e o respeito às leis são fundamentais para a produção e redução, aliás, dessa triste estatística. Os números são assustadores. Em média, todos os dias, 7 profissionais morrem por acidente de trabalho aqui no Brasil. O número alarmante evidencia a necessidade de adoção de medidas preventivas. Normalmente nós fazemos palestras ou até mesmo para as universidades, cursos técnicos, nós estamos dando aulas, rodas de conversa. Então, normalmente a gente tenta fazer um grande evento. A gente precisa se preocupar com essas medidas preventivas para evitar o acidente, que aí é uma cultura de prevenção, e a doença. A profissional conta que, além das inspeções, são necessárias visitas técnicas e análise de situação da saúde do trabalhador. Os catadores de material reciclável são os que estão mais expostos aos perigos. Hoje, os Serestes, que estão dentro da Diretoria de Saúde do Trabalhador, eles têm
visitado usinas e galpões para ver se esses catadores estão usando EPIs, se eles estão se protegendo, porque nós já encontramos situações de óbito, de adoecimento desses trabalhadores. Esse hospital adotou medidas para diminuir os riscos. Os colaboradores contam com ações internas, como, por exemplo, a Brigada Voluntária. A brigada ela acontece dentro da instituição, ela é desenvolvida pelo nosso chefe de brigada e equipe de brigadistas, dos nossos brigadistas civis, mas também lideranças, colaboradores participam. Hoje no nosso quadro nós temos mais de 10% de brigadistas voluntários e também existe um mapeamento, uma inteligência desse mapeamento. Então nós temos em todos os turnos, em todos os setores, profissionais brigadistas voluntários. Apenas aqui no DF são registrados 1.500 acidentes por mês. A construção civil é um dos setores mais perigosos. Entre 2012 e 2018 foram registrados quase 2.000 casos. No mês passado, um operário morreu depois que uma peça de metal caiu na cabeça dele. Wesley Aires, de 44 anos, estava trabalhando na cobertura de um shopping. O acidente aconteceu menos de 24 horas depois de outro trabalhador morrer ao cair de um andaime em Águas Claras. Prepare o bolso porque a conta de luz está mais cara. A ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, informou que o mês de agosto já começa com a bandeira vermelha, o que significa R$ 4,00 a mais por quilowatt consumido. A medida drástica vem por conta da seca e da diminuição das chuvas, o que leva a um aumento significativo no uso das termoelétricas, que são mais caras. É um projeto pioneiro que pode mudar a vida de estudantes da rede pública, o ensino bilíngue. A volta às aulas para os estudantes do Centro Educacional do Lago Norte começa com essa novidade. E o francês agora faz parte do currículo regular da escola, graças a uma parceria com a Embaixada da França. Très bien. Cumprimento, saudações. Ça vient du verbe saluer. Uma chance de aprender um novo idioma, de graça e sem precisar sair da escola. As aulas são uma oportunidade para o futuro profissional dos alunos. Alors, on a le son U, ok? Que c'est la prononciação, a gente pronuncia o I aberto, fechando a boquinha. Eu vejo os olhos deles, assim, brilharem de curiosidade, até quando a gente pergunta, né, o que é uma escola bilíngue, quais são as vantagens de uma escola bilíngue. Eles conseguem explicar e conseguem já me falar as vantagens disso, né, de um futuro profissional, de estudar fora, enfim, de aprender, de conhecimento no geral mesmo. Então, eles já citam todas essas vantagens. O Centro Educacional do Lago Norte é o primeiro a receber o projeto. O colégio é de ensino médio em tempo integral. Mais de 90% dos alunos são do Varjão, Itapoã e Paranoá. Além da possibilidade de estudar o inglês, que já está na base nacional, curricular comum, eles também vão estudar o francês. Bem ou mal, nesse mundo globalizado que a gente vive, com a possibilidade deles terem acesso à cultura francófona, eles gostaram muito da ideia. Em parceria com a Embaixada da França, o francês fará parte do currículo regular da escola. A implementação já começou. A Aliança Francesa deu 30 bolsas para os professores, para que esses professores possam também começar a ter contato com a língua. Aqueles professores que quiserem trabalhar com bilinguismo, ou seja, lecionar os seus componentes curriculares na língua-alvo, no caso no francês, eles terão um treinamento adicional para que em até 2 anos a gente consiga ter essa escola no bilíngue. O Centro Educacional Lago Norte foi selecionado por ser uma das unidades que apresenta problemas nos indicadores educacionais, como evasão escolar. A escola atende mais de 600 alunos de ensino médio e EJA, voltado para jovens e adultos. Na próxima semana terá início o projeto sobre cultura e história da França. O Centro de Ensino Médio 3 de Taguatinga vai ser a segunda unidade a receber o projeto. O idioma escolhido foi o espanhol. Além disso, a gente também tem conversas avançadas com mais 4 embaixadas e imagino que no próximo ano a gente tenha em Brasília cerca de 6 escolas com 6 embaixadas diferentes. O GDF demitiu mais de 100 servidores que respondiam por processos disciplinares. Vamos saber mais com o Leandro Aislan, está com a gente aqui lá no estúdio da Band News. Vamos interligar os estúdios aqui. Uma boa noite, Leandro. O que fizeram esses servidores, hein? Boa noite, Rodrigo Orengo. Boa noite a todos. Foram 110 servidores demitidos por infrações diversas, infrações graves,
As medidas foram tomadas após a Controladoria Geral do Distrito Federal julgar em 4 meses 142 processos administrativos disciplinares que envolviam aí funcionários que estavam parados de 2 a 4 anos. E entre os casos estão aí de assédio sexual, apresentação de atestados falsos, servidores que trabalhavam também como empresários, tinham acumulação indevida de cargos justamente por serem servidores públicos. E em casos de abandono de cargos, alguns servidores alegaram problemas como depressão, transtornos psicológicos e afirmaram que não conseguiam sair de casa para fazer a homologação do atestado. E quando apresentava o documento, alguns servidores apresentaram documentos falsos. Entre os casos de assédio sexual, temos, por exemplo, um professor que manteve relação sexual de forma consensual ou até mesmo não consensual com alunas, Algum dos casos, alunas entre 13 e 15 anos. E a Controladoria informou aqui para a gente também que recebe, em média, 3 processos administrativos como esses aí, que citam diversas infrações toda semana, Rodrigo. Agora, é importante, Leandro, que o servidor ele tenha estabilidade, mas há limites, Limites como você colocou há pouco. E esses servidores têm também o direito de defesa, lá tem todo um processo protocolar que é cumprido, Exatamente, tem todo um processo, como eu disse, alguns desses casos levam anos, 2, 4 anos, até serem concluídos. E após a conclusão desse processo que foi feito agora pela Controladoria Geral aqui do Distrito Federal, não tem mais recurso, Já chegou a todos os recursos possíveis, as defesas foram apresentadas, portanto, esses 110 servidores que foram demitidos, aqui dos cargos do GDF, já passaram por todo esse procedimento e agora não tem mais volta. Obrigado, Leandro Aislan. Continua acompanhando esses casos lá na Band News. Em 20 minutos tudo pode mudar. Vou falar aqui de uma bela iniciativa do Grupo de Estudos de Alunos da UNB. A partir de agora, os direitos dos animais serão tema da disciplina no currículo. A ideia surgiu depois da morte da ursinha Rovena. Conhecida como a ursa mais triste do mundo, ela foi maltratada por décadas e resgatada no final do ano passado, no Piauí, pelo Santuário Rancho dos Gnomos. Rovena morreu vítima de um câncer no dia 24 em São Paulo. As aulas começam no dia 14 de agosto, às 7 da noite. A disciplina também é aberta à comunidade e está disponível na matrícula web. Mais informações lá no site da UNB que está aparecendo aqui. Olha, uma outra boa iniciativa que merece destaque é a criação de um banco de perucas no Hospital de Base. A ideia partiu da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Brasília. E a entidade já fazia a distribuição desse material, mas agora vai ter um espaço específico para receber as doações e entregar para as pacientes cadastradas. O tempo de espera na fila também deve cair de 3 meses para até 10 dias. Para mais informações, é só acessar lá o redefemininabrasilia.org.br. Vamos falar agora sobre empreendedorismo. Mais de 40% dos moradores do DF têm um animal de estimação. E de olho nesse mercado, foi criado um aplicativo que oferece passeios para cães. É isso mesmo. O dono do animal ainda pode acompanhar todo o serviço em tempo real pelo celular. Cerca de 42% dos moradores do DF têm um animal de estimação. De olho nisso, um aplicativo de passeio para cachorros acaba de chegar no DF. Para usar o app é fácil. O interessado precisa se cadastrar no aplicativo e colocar as informações pessoais do cachorro. No momento que o passeador está fazendo o passeio online, em tempo real, e se eu não consigo ver no mesmo instante, fica registrado o percurso que ele fez. Então eu acho bastante legal. O app é uma boa oportunidade para quem está desempregado ou simplesmente buscando uma renda extra. Como o Tiago, que é piloto de avião e encontrou no aplicativo uma maneira de unir seu amor pelos animais e um jeito de ganhar um dinheirinho extra. Eu entrei por acaso. Eu estava procurando uma renda extra e apareceu a Dog Hero para mim, que já tinha de hospedagem. Certo? E o do passeio começou tem um mês. Então eu vi uma ótima oportunidade, gosto de cachorros. Aquiles passa muito tempo sozinho. E para ele sair e se distrair um pouco, a dona dele contrata os serviços do aplicativo. Já até indicou para algumas amigas. Elas já usaram, estão gostando, assim, Porque acaba sendo um filho, um filho peludo, então... Atualmente, o serviço atende a quem mora na Asa Norte, Asa Sul, Lago Norte, Lago Sul, Octogonal, Cruzeiro Velho, Cruzeiro Novo e Sudoeste.
Para ampliar o serviço em outras cidades é necessário ter mais demanda de clientes, tudo o que o Thiago deseja. A gente vai ampliando em outras regiões administrativas aqui em Brasília. Então a gente precisa das pessoas baixarem o aplicativo para pegar e a gente ter mais opções em outras regiões administrativas que não são atendidas agora no momento. E veja a seguir, a gente recebe aqui no estúdio um especialista para tirar dúvidas sobre a esclerose múltipla. Imagens agora da Épia Norte, onde está tendo um incêndio por lá, trânsito mais congestionado antes do Flamingo. A gente volta já, não saia daí. Agora é hora de falar de saúde. Você já ouviu falar de esclerose múltipla? Pois é, uma doença inflamatória crônica e estima-se que no Brasil aproximadamente 35 mil pessoas têm esclerose múltipla. Por conta disso, foi criado o Agosto Laranja para alertar a sociedade para o diagnóstico precoce e o tratamento adequado da doença. Para saber mais sobre o assunto, a gente recebe aqui o neurologista Carlos Tawil, está com a gente. Muito boa noite, doutor. Obrigado pela presença aqui no Band Cidade. Boa noite, Rodrigo. Esse é um tema importantíssimo, né? Estou vendo que o senhor já está com aí devidamente com o lacinho laranja, né? Para a gente fazer a lembrança. E por que o diagnóstico antecipado é importante, doutor? Bom, Rodrigo, primeira coisa, a esclerose múltipla é uma doença de jovens, adultos jovens, na fase economicamente ativa, na fase produtiva e não mais que de repente surge uma doença que pode incapacitar esse jovem, então por isso a importância. Um outro dado importante, recente, é que há um aumento nos casos, no estudo da Austrália e o outro nos Estados Unidos, observaram um aumento da incidência de casos. E a outra questão é que a população está vivendo mais e os medicamentos para a esclerose múltipla estão controlando mais a doença, então existe uma maior também prevalência, ou seja, um maior número de pacientes a serem tratados e diagnosticados pelos médicos. Agora, doutor, quais são os sintomas, né, que começam a aparecer e quando a pessoa deve procurar um médico? Bom, Rodrigo, os sintomas são semelhantes ao do AVC. Então, basicamente, são déficits isolados ou combinados. Por exemplo, um déficit visual, uma falta de visão súbita, ou uma falta de força, ou um formigamento, uma falta de sensibilidade em um dos membros, ou às vezes em dois, ou uma dificuldade de caminhar ou de falar, enfim, todas as funções que o cérebro comanda e funções importantes que nós utilizamos no dia a dia. Agora, doutor, quais são as causas, né? Dá para apontar quais são as causas e como também prevenir? Essa é a questão mais importante, né? Prevenção da esclerose. Sim, isso mesmo. As causas, a causa principal, ela é uma doença autoimune, então tem uma causa genética, mas essa causa ela pode ser estimulada ou não, depende dos gatilhos ambientais que a gente diz. Então, os gatilhos ambientais das causas genéticas são desde viroses, falta de vitamina D, dieta inadequada. Então, uma pessoa que já tem uma propensão genética a desenvolver uma doença autoimune, se ela vive uma vida com falta de sono, falta de exercícios, alimentação incorreta, isso com certeza vai estimular aquela propensão a se expressar. E se expressa com o sistema imunológico dessa pessoa atacando ela mesma. No caso da esclerose múltipla, ataca partes do sistema nervoso que fazem a conexão entre os neurônios. E a segunda pergunta, como prevenir? Prevenir justamente fazendo a lição de casa que todo médico diz para os pacientes e todo profissional de saúde recomenda, que é uma boa alimentação, uma dieta correta, principalmente a gente recomenda a dieta mediterrânea, mais rica em peixes, em vitamina D, em legumes, em verduras,
sem agrotóxicos, né, que um dos problemas que se diz hoje é que a dieta com muito agrotóxico, a dieta química, pode até estimular mais o sistema imunológico a causar uma doença. Tá certo, doutor. Muito obrigado pela entrevista aqui no Band Cidade. Fico alerta aqui para o nosso telespectador. Muito obrigado. De nada. Rodrigo, só uma questão rápida, é que há uma parte dos pacientes que a doença é muito grave. Esses pacientes, eles acabam ficando deficientes físicos, tendo que acessar a cadeira de rodas, etc. E há um programa hoje no Distrito Federal, com o nosso governador, de focar até numa futura secretaria da deficiência física e de pacientes com doenças crônicas. Isso vai ser muito importante para os pacientes, para a associação dos pacientes é muito importante. E o deputado Yolando, apoia muito, ele é deficiente físico e está fazendo um trabalho muito importante lá na Câmara Legislativa para apoiar essa ideia. E a gente vai acompanhar. Doutor, muito obrigado pelo Band Cidade. Obrigado, Rodrigo. Olha, veja a seguir, polícia prende homem que se passou por delegado para roubar uma casa. Vamos ver imagens agora da BR-040. Trânsito está complicado por lá na volta para casa, então não saia daí, a gente está voltando já. Um bandido muito cara de pau, um homem que se passou por delegado para roubar casas foi preso hoje aqui no DF. Edson Alves de Lima, foi detido quando chegava ao Distrito Federal em um ônibus interestadual que tinha partido do Rio Grande do Norte. O criminoso tinha 6 mandados de prisão em aberto e há 15 anos fugia da polícia. Segundo as investigações, para cometer os crimes, Edson e outro criminoso ganhavam a confiança dos moradores, mostrando a identificação policial. Eles diziam que precisavam conferir a regularidade das armas que estavam guardadas na casa. Com o armamento nas mãos, a dupla anunciava o crime. Os assaltos se concentravam, na maioria, em Taguatinga. Um terceiro integrante da quadrilha foi preso no início deste ano. E ainda falando de golpistas, policiais do Paranoá prenderam uma mulher que furtava filhotes anunciados na internet. Luana Simões chegou a faturar R$27 mil. Ela buscava por anúncios de cães de raça, demonstrava interesse em adquiri-los e pagava com falsos comprovantes de depósito. Quando a pessoa descobria o golpe, a estelionatária já havia bloqueado o número no WhatsApp e revendido os animais. Olha só, a mulher já tinha passagem pela polícia por outros furtos. E aqui na Band você tem um canal direto para fazer denúncias, inclusive de casos como esse. Também manda vídeos para a gente, mostrar o que acontece na sua região, se você tem algum problema. Então, manda aqui para o nosso WhatsApp, está aparecendo aqui na tela, no 99976-9204. Obrigado pela sua companhia. Vem aí o Jornal da Band. A gente volta amanhã. Uma boa noite. Tchau, tchau.